8h40 no ar, o Conversa de Redação dessa terça-feira, 6 de setembro de 2022. Para debater os principais temas comigo, estão aqui Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. E a gente começa com a polêmica do dia, né? O ministro do STF alega risco de violência eleitoral e resolveu suspender decretos de armas do governo. As ações aguardavam julgamento pelo plenário virtual da Corte desde o ano passado, mas o ministro analisou os pedidos, citando urgência nas eleições. Ricardo, vou começar com você hoje, até porque a gente estava falando um pouco sobre esse assunto ali, você dizia, inclusive, tem uma apuração sobre esse tema todo. Como é que você viu essa decisão do Fachin? Porque, mais uma vez, tenho certeza disso, ele está sendo acusado de interferência no governo federal, ingerência ali do judiciário. Como é que você viu toda essa situação? Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes. Júnior, a meu ver, a decisão é muito boa e muito correta. E de novo, tá, pessoal? Antes que comece essa história de ativismo do STF, é bom a gente esclarecer que o ministro Fachin foi provocado, né, por uma ação que alega o descumprimento do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2003. Ele não acordou de mau humor e resolveu, eu vou dar uma canetada qualquer. Eu conversei ontem, Júnior, com um ótimo advogado que é professor de Direito Constitucional e ele me explicou detalhadamente o porquê dessa ação e olha que ele é colecionador de armas, hein? É o seguinte, os decretos que foram assinados pelo presidente, eles vão de encontro, ou seja, eles ferem a lei que foi aprovada pelo Congresso. E um decreto, meus amigos, ele não pode ir contra a lei, ele tem que regulamentar a lei. Até porque, se assim fosse, o presidente da República, seja ele qual for, ele vai ter sempre mais poder sozinho do que todos os deputados e senadores juntos. O Estatuto de Desarmamento, Júnior, ele foi aprovado pelo Congresso, né? Como eu falei, ele foi aprovado para dificultar a compra, a posse e o porte de armas. Já os decretos presidenciais estão facilitando, e não pode. Por isso que há essa ação no Supremo para discutir a matéria e foram os próprios parlamentares que recorreram ao STF. E mais, hein? Esse processo, gente, é bom lembrar, ele está parado no Supremo há mais de um ano, porque o ministro Nunes Marques, que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, ele pediu vistas há um ano e até hoje não liberou novamente para julgamento. Pessoal, eu venho falando reiteradamente, a gente vem discutindo esse assunto aqui reiteradamente. Essa história de CAC, né, caçador, atirador, colecionador, isso é uma mentira. O número de armas, gente, com essa finalidade, saltou de 300 mil para mais de 1 milhão durante o governo Bolsonaro. Isso facilitou absurdamente a posse, né, o porte e a compra de armas, inclusive de munição também. Presta atenção, pessoal. É possível, cada pessoa que tem uma arma em casa, ele pode adquirir até 1.000 balas de uma só vez por arma. Dependendo do calibre, ele pode adquirir 5.000 balas. E pior ainda, o governo eliminou a necessidade de rastreio. Ou seja, milhares de armas e munições que hoje estão andando por aí, elas podem parar nas mãos do crime organizado se é que elas já não estão. Eduardo, a cada 24 horas, olha esse número, 450 pessoas obtêm licença para usar armas no Brasil. Hoje, há mais CACs, esses tais colecionadores e caçadores, do que militares na ativa no país todo. Uma coisa, gente, é o fazendeiro, o morador da zona rural, os profissionais que precisam de uma arma para se defender suas famílias. Mas outra que é muito diferente é se armar com um fuzil, né, comprar 1.000 balas de uma vez e sair por aí bancando Rambo. Ano passado, foram 63 milhões de unidades de balas de todos os calibres comercializadas. Isso não é para defesa. Gente, isso não tem nada a ver com política, isso não tem nada a ver com partido, com esquerda, com direita, com Lula, com Bolsonaro. Isso tem a ver com a nossa vida. Isso tem a ver com a vida dos nossos filhos, com a vida em sociedade. Ricardo, só bandido então que pode ter arma? É claro que não. Quem é que está falando isso? A polícia pode, os militares podem, os seguranças profissionais podem, os trabalhadores expostos ao perigo podem ter armas, os moradores das zonas rurais devem ter armas. Mas um bando de valentão maluco, bancando de xerife de bang-bang, não pode. Eu acho que não é tão difícil compreender esse tipo de coisa. Eduardo, o Ricardo entrou no mérito da questão, na decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma decisão monocrática, né, do ministro Edson Fachin. Agora isso vai ter que ser, forçado, né, que isso seja julgado também pelos outros ministros. E aí tem uma torta de climão lá, porque o Nunes Marques estava segurando essa votação desde o ano passado. Então o Fachin meio que deu um drible nele lá para falar, a gente tem que
que votar essa história. Mas deixando o contexto de lado da questão das armas do Brasil, deixando o mérito da questão de lado, é o assunto que a gente precisa discutir agora? É o assunto que vai mudar o Brasil ou não? Bom dia. Que bom que você me fez esse tipo de pergunta. Bom dia a todo mundo. Primeiro que a desavença entre Nunes e Maia, não sei o quê, isso é eterno, porque todos são movidos pela vaidade e cada um deles defende o interesse de um atual ou ex-presidente. A pergunta é, se o bendito processo está lá 1 ano, precisava do Fachin da decisão ontem? Ele não podia esperar até sexta-feira? A questão temporal, né? As vésperas do 7 de setembro. Quem é que tinha que fazer isso? Será que não chegou no ouvido dele o clamor nacional por apaziguamento dos ânimos? Pelo não esgarçamento das relações entre os poderes? Por um clima menos belicoso entre as autoridades desse país? Sabe? Todo o arrazoado do Ricardo Kertzmann é absolutamente compreensível, absolutamente compreensível. A pergunta que eu faço é, precisava, Júnior? Ô Rita Mundim, nos bastidores do governo federal, o governo Bolsonaro, está tomando isso tudo como uma afronta mesmo do STF às questões do governo. Como é que você vê isso tudo? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Não é questão de ser afronta, o Eduardo foi muito feliz do que ele está falando. É a questão do momento. Por que que houve essa provocação? Tudo bem, vamos falar que não é ativismo do STF. Mas por que essa provocação do piso nas vésperas do primeiro pagamento do salário? Por que essa provocação do uso e porte de armas exatamente agora? Podia ter esperado, né? 7 de setembro é amanhã. Então, quer dizer, por que essa necessidade de botar pilha? É uma questão temporal, é uma questão política, sim. Não vamos tapar o sol com a peneira. Infelizmente, os ministros do STF, eles agem, né? A gente fica vendo ali a ação. A ação, muitas vezes, ela defende o grupo ou o presidente que os colocou lá. Então, assim, é uma coisa complicada para nós, enquanto cidadãos. Porque o que a gente quer é paz. E no momento desse, soa como quase que provocação, por causa exatamente do momento. É um momento político, véspera de 7 de setembro, a gente sabe que o porte e posse de armas faz parte, né, da pauta do atual presidente. A gente sabe também como que o Brasil está, o nível de armamento que os bandidos têm hoje. Então, é uma questão muito delicada que merece um tratamento com um olhar desarmado para se conversar da questão. E o que nós estamos vendo é exatamente botando uma pilha cada vez maior para que a questão seja decidida de forma, no meio de um calor e de uma temperatura que não fará bem para as necessidades da sociedade. Ô Mal Camargos, cada um foi para um lado aqui, o Ricardo mais para o mérito da questão, o contexto do armamento, o Eduardo falou um pouquinho ali da questão temporal, a Rita também dessa questão mais sociológica, e eu queria saber de você da questão política, porque a gente chegou num funilamento aqui nessa discussão que me aponta alguma questão que vai envolver muito a questão política, principalmente amanhã. Qual que é a sua visão de cientista dessa área em torno de toda essa decisão, de todo esse movimento em torno das armas? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Eu vou retomar um pouquinho tanto a fala do Ricardo quanto do Eduardo e da Rita para discutir. Política tem a ver com o mérito da capacidade de decisão e política tem a ver com o tempo. Ricardo defende com muita propriedade que o presidente não pode ter mais poder do que outras instituições. É sempre bom lembrar, o sistema de governo é feito pelo presidente, pelo judiciário e pelo legislativo. O presidente tem a maioria dos votos, agora ter a maioria dos votos não quer dizer que ele tem um apoio para fazer o que quiser. E Bolsonaro custa a compreender isso. Eduardo discute a hora, se o tempo era este. E, Júnior, eu aprendi com você uma frase que eu já usei umas 3 vezes aqui neste programa e vou repetir mais uma vez. Antes tarde do que mais tarde. Não dá para esperar. As eleições estão aí. A violência política está acontecendo. Ontem,
Um PM atirou num fiel dentro de uma igreja por briga política. Não dá para negar a violência política neste país. Ontem, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro tuita o seguinte texto: você comprou uma arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro. Não dá para admitir esse acirramento, não dá para admitir trazer armas para o jogo. É sempre bom lembrar, o direito chama de paridade de armas, ou seja, uma disputa igual. E em eleição é a nulidade das armas. Ninguém pode usar arma para convencer ninguém a votar em outra pessoa. Mal.